Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 149, 5 de novembro de 1902. Vê uma árvore no coração de Jesus e ele lhe explica o significado. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver dentro de mim e parecia que tinha uma árvore plantada no coração e tão enraizado que parecia que as raízes brotavam da ponta do coração. Em suma, parecia nascido junto com a sua própria natureza. Eu fiquei maravilhada ao ver a beleza, a perfeição e a altura que parecia que tocava o céu, e seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo. Então Jesus bendito ao me ver tão admirada, me disse: minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, no centro do meu coração. E desde então eu senti no mais profundo do coração tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem graças a esta árvore da redenção, chamada árvore da vida. Tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore receberão vida da graça no tempo. E quando eu os tiver feito crescer bem, lhes fornecerá vida de glória na eternidade. No entanto, qual não é a minha dor? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco. Muitos tratam de cortar-me os ramos, para fazer que as almas não recebam a vida, e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore da vida me teria produzido. Enquanto dizia isto, desapareceu. Forte, hein? Então, uma árvore no coração de Jesus. E essa é a árvore da redenção e a árvore da vida. Então, muito forte o que Jesus está falando aqui. Ela ficou encantada de ver essa árvore, a beleza dessa árvore que saía do coração de Jesus, que cresceu, né, que nasceu junto com Jesus. Foi concebida junto com ele a árvore, no centro do coração dele. E desde então eu senti no mais profundo do meu coração tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem graças a esta árvore da redenção, chamada árvore da vida. Tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore receberão vida de graça no tempo. E quando eu os tiver feito de crescer bem, lhes fornecerá a vida da glória na eternidade. No entanto, qual não é a minha dor? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar no tronco, muitos então trotam de cortar-me os ramos da árvore, para fazer que as almas não recebam a vida, e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore da vida me teria produzido. Então, tirar os ramos, como é isso, né? A pessoa não pode arrancar tudo, mas arrancar os ramos, né? Então, não tem como a árvore dar fruto, né? Então, o que a gente pode pensar disso? As almas, elas estão no pecado e elas por estarem pecando, elas são arrancadas, são quebradas, são, né, podres e acabam não subsistindo na árvore. O ramo se quebra por causa do pecado, né? Então, aí acaba tirando a glória e o prazer que a árvore da vida teria produzido, de salvar e ainda dar a glória na eternidade. 9 de novembro de 1902, diferença entre o agir de Jesus e o agir do homem. 450. Enquanto eu ansiava pelo meu adorável Jesus, ele apareceu com aparência quando seus inimigos o esbofetearam, cobriram-lhe a cara de cuspidelas e lhe vendavam os olhos. Ele, com admirável paciência, tudo sofria, aliás, parecia que nem sequer os olhava. Tão ocupado estava em seu interior vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. Eu olhava com espanto, e Jesus me disse: minha filha, em meu agir e sofrer não olhei jamais para fora, mas sempre para dentro e vendo o fruto qualquer coisa que fosse, não só a sofria, mas sofria com desejo e avidez.
Ao contrário, o homem, ao fazer o bem, não olha para dentro da obra, e não vendo o fruto, facilmente se aborrece. Tudo se aborrece e muitas vezes deixa de fazer o bem. Se sofre, facilmente se impacienta, e se faz o mal, não olhando para dentro daquele mal, facilmente o faz. Depois ele adicionou: as criaturas não querem convencer-se de que a vida é acompanhada de vários e diferentes acontecimentos, agora sofrimentos e agora consolações, e são as plantas, as flores que dão exemplo, como estar submetidas aos ventos, nevadas, granizadas e calores. Então é diferente o homem, né? O homem ele fica olhando para a dificuldade que ele vai encontrar para fazer as obras dele. Ele não olha para a finalidade com a qual ele está trabalhando. Então ele faz o mal sem saber que mal realmente vai gerar daquilo, né? Ele joga a bomba, mas nem fica lá para ver o que vai acontecer, né? Ele só faz o mal, mas não quer saber, não olha para dentro da obra. Mas Jesus, ele olha para dentro daquilo que ele está fazendo, então ele é diferente, né? O olhar de Jesus é diferente do olhar do homem. O homem, ele vai lá, joga a bomba e nem fica para ver o que aconteceu. Aí quer, né, machuca um monte de gente, suja todo mundo, quebra tudo, destrói tudo, e, né, queima, faz tudo de ruim a bomba lá, machuca pessoas, mata pessoas, e ele não tá lá para ver. E ele vai e joga, sem nenhuma, né, responsabilidade. É muito irresponsável, né? E Jesus não. Jesus, ele, tudo que ele faz, ele olha para dentro para ver o que vai ser gerado de fruto daquela obra que ele faz. Então ele é totalmente diferente de nós. Então ele não se importa se ele vai sofrer, se vai aborrecer, se vai passar qualquer dificuldade para fazer, porque ele olha para o fruto que vai ser gerado. O homem não, ele já olha para a dificuldade que ele tem e ele não olha para o fruto. É bem diferente de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 5 de novembro de 1902. Vê uma árvore no coração de Jesus, e ele explica-lhe o significado. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver dentro de mim, e parecia que tinha uma árvore plantada no coração. E tão enraizado que parecia que as raízes brotavam da ponta do coração. Em suma, parecia nascido junto com a sua própria natureza. Eu fiquei maravilhada ao ver a beleza, a perfeição, e a altura que parecia que tocava o céu. E seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo. Então Jesus bendito, ao me ver tão admirada, me disse: minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, no centro do meu coração. E desde então eu senti no mais profundo do coração tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem, graças a esta árvore da redenção, chamada árvore da vida. Tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore receberão vida de graça no tempo. E quando eu os tiver feito crescer bem, lhes fornecerá vida de glória na eternidade. No entanto, qual não é minha dor? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco, muitos tratam de cortar-me os ramos, para fazer que as almas não recebam a vida, e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore de vida me teria produzido. Enquanto dizia isto, desapareceu. Então Jesus estava dentro, Jesus fazia-se ver dentro dela, parecia que tinha uma árvore plantada no coração, e tão enraizado que parecia que as raízes brotavam da ponta do coração. Em suma, parecia nascido junto com sua própria natureza. Eu fiquei maravilhada ao ver a beleza, a perfeição. Ver a beleza, a perfeição e a altura que parecia que tocava o céu. E seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo. Então Jesus bendito, ao me ver tão admirada, me disse: os ramos da árvore se estendiam até os confins do mundo. Minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, no centro do meu coração. E desde então eu senti no mais profundo do coração tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem, graças a esta árvore da redenção. A árvore, então, é a redenção.
E ele sentia no coração tudo o que de bom e de mal devia fazer o homem. A redenção é a árvore da vida. Tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore receberão vida de graça no tempo. E quando eu os tiver feito crescer bem, lhes fornirá vida de glória na eternidade. No entanto, qual não é minha dor? Que se não se podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco, muitos tratam de cortar-me os ramos, para fazer que as almas não recebam a vida, e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore de vida me teria produzido. Então essa árvore é a redenção. E ninguém pode tirar essa árvore, né? Cortar essa árvore, a redenção, anular o que Jesus fez. Ninguém pode destruir o que Jesus fez. Mas podem não querer se salvar, né? Cortar os ramos, não participar da redenção. Anular o que Jesus fez, não pode. Mas não querer receber vida dessa árvore, sair da árvore, né? Como ele fala no Evangelho, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, os galhos, se a gente sai, se o galho é cortado da árvore, morre, seca e morre. Então, a gente recebe a vida, a nossa vida é Jesus. Se a gente é cortado, se a gente quer sair, né? Ou recebe influências, né, para sair dessa árvore, vira morte. E ele recebia, ele falando da dor, né, desses galhos que são arrancados, essas almas que saem da árvore da redenção. Enquanto dizia isso, desapareceu. 9 de novembro de 1902, diferença entre o agir de Jesus e o agir do homem. Enquanto eu ansiava pelo meu adorável Jesus, ele apareceu com aparência quando os seus inimigos o esbofetearam. Cobriram-lhe a cara de escuspidelas e lhe vendavam os olhos. Ele, com admirável paciência, tudo sofria. Aliás, parecia que nem sequer os olhava. Tão ocupado estava em seu interior, vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. Uau, né? Incrível. Jesus não olhava para o que estavam fazendo, ele quase que nem olhava para o que estava acontecendo com ele. Mas ele ficava no interior. Ele estava tão ocupado no seu interior, vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. E nem estava atento ao que estava acontecendo no exterior. Então, assim, é muito importante a gente ver o comportamento de Jesus para fazer igual ele, para imitar. Porque vai ser ele em nós, né? Então a gente vai estar vivendo como ele. Então a gente não fica muito atento no que está acontecendo no exterior. Na nossa vida, a gente não fica. O não é o mais importante, o ato externo que a gente está fazendo, mas o que está no interior. A nossa vida interior, a nossa conversa com Deus, a nossa atenção em Deus, o nosso olho em Deus, a nossa atenção em Deus e aos movimentos dele, aos pensamentos dele, aos interesses dele, a tudo que vem dele, aos sentimentos dele, porque aí ele vai, o que a gente sente, a gente vai saber, a gente tem que estar atento, porque é Deus que vai estar sentindo, é Jesus sentindo em nós. Então não importa muito o que a gente está fazendo, o que está acontecendo no exterior, o que importa é o interior. Às vezes no exterior a gente vai estar fazendo coisas que as pessoas não vão ver não vão achar que aquilo ali é santidade, que é um ato virtuoso, assim, que é uma coisa assim santa, nossa. Muitas vezes, a maioria das vezes a gente fica muito oculto, né? O que mais importa é o que está ali no interior. É muito importante isso aqui, né? Prestar atenção nesse comportamento de Jesus. Ele estava sendo esbofeteado, cobriram-lhe a cara de cuspidas, né? E ele tudo sofria, parecia que nem olhava para as pessoas, estava concentrado no seu interior.
E Jesus disse: Minha filha, em meu agir e sofrer, não olhei jamais para fora, mas sempre para dentro. E vendo o fruto, qualquer coisa que fosse, não só o sofria, mas a sofria com desejo e avidez. Uau! Uau! Ele nunca olhava para fora, mas sempre para dentro, para o fruto que ia trazer aquele sofrimento. E sofria com desejo e avidez. Ao contrário, o homem, ao fazer o bem, não olha para dentro da obra, e não vendo o fruto facilmente se aborrece. O homem, ao fazer o bem, não olha para dentro da obra, e não vendo o fruto facilmente se aborrece. Tudo se aborrece. E muitas vezes deixa de fazer o bem. Se sofre, facilmente se impacienta. E se faz o mal, não olhando para dentro daquele mal, facilmente faz. Nossa, o homem faz tudo o contrário, né? Quando ele tá fazendo, quando a pessoa está fazendo o bem e ela não vê fruto, ela nem olha pro interior, pros propósitos de Deus, pro que Deus, pra glória de Deus, pra nada. E só olha o sofrimento, o quanto está sendo sofrido fazer aquela situação, fazer aquele ato ali, tanto que está sendo sofrido. E aí se impacienta, se aborrece, não quer fazer mais. Mas quando é o mal, quando está fazendo alguma coisa que é mal, ela não presta atenção também no que está dentro, né? Das consequências daquele ato mal. Não olha para isso, não olha para as consequências do que está fazendo, do mal que está fazendo, e facilmente faz o mal. Facilmente a pessoa se impacienta e não faz o bem. E facilmente ela não olha também para as consequências do ato mal que ela está fazendo e faz o mal. O homem só olha para fora. O humano só olha para fora, não olha no interior. Muito sério, né? E Jesus totalmente contrário. Ele não olha para fora. Ele olha para dentro. Depois ele adicionou: as criaturas não querem convencer-se de que a vida é acompanhada de vários e diferentes acontecimentos. Agora sofrimentos e agora consolações. E são as plantas, as flores que dão exemplo com estar submetidas aos ventos, nevadas, granizadas e calores. O homem só quer consolo. Só quer o consolo, só quer o conforto, só quer fugir do que causa sofrimento. Sendo que a vida é cheia de coisas diferentes. Hoje você está sendo consolado, você está tá recebendo tudo, está sendo consolado. Amanhã vem o sofrimento. E aí, você não tem que se impacientar, né? Veja o exemplo na criação. Tem as plantas, elas sofrem. Tem tempo para tudo. Tem uns ventos fortes, tem um tempo frio, tem o tempo do calor, a primavera, tá tudo florido, mas tem um tempo que a flor vai murchar, que vai vir uma geada, que não vai ser um tempo tão propício, né? Mas é a vida. E a gente tem que seguir esse exemplo, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 4, trecho 149, 5 de novembro de 1902. Vê uma árvore no coração de Jesus, e ele explica-lhe o significado. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver dentro de mim, e parecia que tinha uma árvore plantada no coração, e tão enraizada que parecia que as raízes brotavam da ponta do coração. Em suma, parecia nascido junto com a sua própria natureza. Eu fiquei maravilhada ao ver a beleza, a perfeição e a altura que parecia que tocava o céu, e seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo.
Então, Jesus bendito, ao ver-me tão admirada, me disse: Minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, no centro do meu coração. Desde então, eu senti no mais profundo do coração tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem, graças a esta árvore da redenção, chamada árvore da vida. Tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore, receberão vida de graça no tempo. E quando eu os tiver feito crescer bem, lhes fornecerá vida de glória na eternidade. E quando eu os tiver feito crescer bem, lhes fornecerá vida de glória na eternidade. É o que é dito, né? O trigo já está a ser recolhido no celeiro. Assim recolherá o trigo no celeiro e queimará no fogo a palha. E como Jesus disse em outro momento, todos estavam concebidos com ele no ventre de Nossa Senhora. E a partir dele recebemos a vida aqui, a vida de glória, a vida eterna. Mas para isso é necessário estarmos unidos, fundidos a esse tronco, a videira, como vai dizer. Eu sou a videira e vós sois os ramos. No entanto, continuando aqui, no entanto, qual não é a minha dor? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco, muitos tratam de cortar-me os ramos para fazer que as almas não recebam a vida e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore de vida me teria produzido. E é bem isso, né? O inimigo de Deus, os inimigos de Deus não podendo tocar a Deus, tocam na sua imagem e semelhança. Procura destruir a imagem e semelhança de Deus que há na criatura, tornando o que, lamentavelmente, o que vemos na realidade de vida de tantas pessoas, obstinadas no erro, no pecado, na aversão, né, dessa desassimilação, como é dita a palavra, dessemelhança, né, de Deus. Enquanto que se tivéssemos unidos a Ele, aqui, ó, fundidos nessa árvore, crescendo, progredindo, produzindo os frutos esperados, né, os frutos desejados por Deus, viveríamos de uma forma mais tranquila, felizes, o reino na terra, o paraíso na terra. Só que de fato, como Jesus disse, qual não é a minha dor? Que ao invés disso aqui, ó, separam-se. E em muitos casos, não querendo estes, e não contente com isso, vem e desencaminham a tantos outros. Tá? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco, muitos tratam de cortar-me os ramos para fazer que as almas não recebam a vida e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore de vida me teria produzido. Né? A gratidão que tantos deveriam ter para com Deus, porque é dele que recebe a vida e não tem. Né? Prestam culto a outros deuses, né? Cuja qual um destes deuses são eles próprios. Né? É o dinheiro que possui e por assim vai. Né? Essa ingratidão para com Deus. Esse endeusar-se, essa idolatria do eu. Então, volume 4, trecho 5. Volume 4, trecho 150. Isso que eu estava pensando aqui. Então, um exemplo que eu dei ainda há pouco. Sobre um pé de tomate que tem aqui.
Ele nunca produz fruto algum, porque uma hora um passa, pisa nele, outra hora meu sobrinho outro dia veio aqui, jogou a bola, bateu, quebrou os galhos. Então, como produzir bons frutos dessa forma? Não, ele está sempre lutando para sobreviver. E aí os frutos nunca que vêm. Então é preciso uma atenção, um cercar de cuidado, o regar, a constância no regar, no cuidar, para alcançar o fruto esperado. De modo resumido é isso. Então, volume 4, 350. Diferença entre o agir de Jesus e o agir do homem. Enquanto eu ansiava pelo meu adorável Jesus, ele apareceu com aparência quando os seus inimigos o esbofetearam, cobriam-lhe a cara de cuspidelas e lhe vendavam os olhos. Ele, com admirável paciência, tudo sofria. Aliás, parecia que nem sequer os olhava. Tão ocupado estava em seu interior, vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. Jesus olha o fim último. Para quê? Para que ele está se submetendo a tal realidade? O homem é diferente, né? Ele vê a dificuldade, o sofrimento e fica no porquê. Por que eu estou passando por isso? Pobre de mim. O que eu fiz para merecer isso? E fica naquela... E aí não surge o efeito desejado, não alcança o resultado esperado. Esperado por Deus, para o próprio bem da criatura, para o bem de todo e para a maior glória dele. É como a situação, né, que me veio essa semana passada, em que se achegaram a mim tudo, né? Você não tem uma novidade para nos contar no meu trabalho, tá? No meu trabalho. Você não tem uma novidade para nos contar? Não, não tem. O que aconteceu? Ah, não é possível que você não está sabendo, né? E fazendo todo aquele drama, todo aquele sensacionalismo. Não é possível que você não está sabendo. A tua ex-mulher lá, ela se casou no civil com um rapaz lá, você não está sabendo? Não, não tô sabendo não. Nossa, tem até foto lá no Instagram lá. Não, não tô sabendo, não uso Instagram. Tem, mas não uso. Ah, não é possível, né? E, enfim. Mas eu tô contando isso para dizer o estado de paz em que eu me encontrava naquele momento. Então, é aqui, a gente ocupar-se de tal forma das coisas de Deus que a realidade, as coisas da nossa vida, não que eu tenha alguma coisa com isso, tem mais do que se casar mesmo, é a vida dela, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu, a gente não tem mais nada um com o outro. Até um ponto até legal que agora também ela pode correr atrás dos papéis lá da nulidade, acelerar isso, pode, porque só não ter o andamento, porque falta ainda a parte dela. Então, né, aqui, ó, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Cuidemos das coisas de Deus, que Ele cuidará das nossas. E não terá mais que ficar se preocupando. Porque até então, ela nunca que vai assinar esse papel, ela nunca que vai te dar esse gostinho de concluir isso. Mas Deus é quem sabe, é Deus é quem cuida. E, enfim, né? Seguindo aqui. A gente não fica preso nas nossas coisas, mas vai para as coisas dele. A gente cuida das coisas dele e abandona as nossas. De um modo que ele ordenará todas as coisas. Até me perdi aqui onde estava. Até aqui o que Jesus está dizendo. Ao receber as cuspidelas e tal, com paciência aturava tudo aquilo que sofria. Aliás, parecia que nem sequer os olhava, tão ocupado estava em seu interior vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. Voltarmos para nós mesmos, para o nosso interior, mas não para ficar com a nossa vontade humana, mas ficarmos com Deus, contemplando, né, o que Deus vai tirar, o que está tirando, o que vai trazer de
cada situação. Ela continua, eu olhava tudo com espanto e Jesus me disse, minha filha, em meu agir e sofrer não olhei jamais para fora, mas sempre para dentro. E vendo o fruto, qualquer coisa que fosse, não só a sofria, mas a sofria com desejo e avidez. Porque aqui ó, é esse trabalho que irá trazer o bom êxito, a boa qualidade de tal fruto. A excelência do fruto está no empenhar-se no cultivo. Então, se a via é essa, eu vou me dedicar ainda mais. Não é assim que a criatura faz para enriquecer-se materialmente? Trabalho feito um louco. De igual forma que Jesus nos aponta aqui, a dedicarmos ainda mais à obra de Deus, às coisas de Deus. Porque, de fato, a finalidade da nossa vida é essa. A maior glória de Deus e a salvação das almas. A divinização. O receber das mãos dele e distribuir aos demais. Os atos da divina vontade. E o que ele está dizendo? O meu agir e sofrer não olhei jamais para fora, mas sempre dentro. Então o que é dito, a divina vontade é uma vida interior. Então aqui vai voltarmos para dentro, mas como disse, não para nossa vontade, para o nosso eu, mas para Deus. Ocuparmos dos atos da vida na divina vontade. A fim de que Deus alcance o seu propósito divino. Em nós, nos nossos, em nós e através de nós, nos nossos. E aqui, ao contrário, ele vai dizer do homem. Ao contrário, o homem, ao fazer o bem, não olha para dentro da obra. E não vendo o fruto, facilmente se aborrece. Que o homem também quer para ontem. Né? Ele faz um ato e já quer ali tudo pronto. Mas é o gole a gole, né? É a constância no bem. É o exercício diário. É a água que temos de beber, gole a gole por dia, não é tomar uns 2 litros de água numa sentada. Mas é gradativamente. E assim os atos, as realizações, a fim de que cada circunstância amadureça no nosso coração, né? Bem como o conhecimento. Mas o homem querendo para ontem, ele se aborrece. Tudo se aborrece e muitas vezes deixa de fazer o bem. Se sofre facilmente, se impacienta e se faz o mal, não olhando para dentro daquele mal, facilmente fazê-lo. Não olhando para dentro daquele mal, facilmente fazê-lo. É diferente, porque se sofre facilmente, se impacienta e se faz o mal, não olhando para dentro daquele mal, facilmente fazê-lo. Bom, enfim, que eu entendi. Nem tudo que nos deixa triste é o mal. Às vezes, uma situação é necessária para rompermos com determinadas coisas, para abandonarmos certas coisas, de uma vez por todas. Porém, o homem buscando aqui só a comodidade, ele, em certas situações, ele não quer nem tocar no assunto, porque essa situação me traz mais lembrança, me traz uma tristeza e tal, então eu não quero nem tocar nisso. E deixa de lado. Ou mesmo como Jesus está dizendo aqui, se dispõe a realizar um bem e não colhendo o fruto esperado por ele naquilo, ele desiste, ele larga a mão. Que também é o mal. E que é diferente, contrário do que Jesus fez da vida divina.
Continuando aqui. Depois Jesus adicionou, as criaturas não querem convencer-se de que a vida é acompanhada de vários e diferentes acontecimentos, agora sofrimento e agora consolações, e são as plantas, as flores, que dão o exemplo com estar submetidas aos ventos, nevadas, granizadas e calores. Toda essa diversidade, né, nada mais é que nos exercitar no conhecimento da verdade, o amadurecimento do fruto que temos, né, o trabalhar, o cultivar essa planta para que dê esse fruto esperado. Tenha um crescimento proporcional devido, não ser essa planta raquítica, como é dito, e o fruto também não ser um fruto defeituoso, até como a própria natureza nos mostra. Cooperar com o tronco, como diz no trecho anterior, a cooperar com a videira, para que produzamos o fruto esperado, desejado. Não da nossa própria força, mas contarmos com o alimento, a seiva que recebemos dele. Não por méritos próprios, mas com méritos dele. Aceitando, então, o que nos acontece, vivendo um dia de cada vez, absorvendo as experiências vividas em cada situação e imprimindo em tudo o divino querer, a divina vontade, buscando a maior glória dele, para o bem de todos. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.